relógio da vida de Nicolás Maduro começou a correr e cada segundo pode ser o último. O homem que comanda a Venezuela como um feudo pessoal agora está na mesma lista onde já estiveram Osama Bin Laden e Pablo Escobar, e dessa vez é oficial. O governo dos Estados Unidos dobrou a recompensa por sua captura para 50 milhões de dólares, o maior valor já oferecido por um líder vivo nos últimos anos. E o presidente Donald Trump foi além, assinou uma ordem que autoriza o Pentágono a usar força militar em qualquer lugar do mundo contra cartéis de drogas considerados organizações terroristas. Entre eles, o Cartel de los Soles, liderado, segundo Washington, pelo próprio Maduro. A partir de agora, qualquer operação especial americana, seja no mar ou em território estrangeiro, tem base legal para agir contra ele e seus aliados, e isso muda tudo. Porque no radar de Trump não estão apenas os cartéis venezuelanos e mexicanos. Fontes de inteligência americana apontam para duas facções brasileiras que já dominam o tráfico no continente, o PCC e o Comando Vermelho. Se esses grupos forem declarados terroristas, a nova doutrina de Trump abre porta para operações militares no Brasil também. E aí, num cenário de aproximação aberta entre Lula e Nicolás Maduro, surge uma pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Será que essa licença para matar é só sobre a Venezuela ou é também um recado indireto para Brasília? Hoje você vai entender como a América Latina entrou numa rota de colisão com os Estados Unidos e por que esse movimento pode redesenhar o mapa político e militar da região. Nicolás Maduro não é apenas o sucessor de Hugo Chávez. Ele é, para os Estados Unidos, o símbolo vivo de um Estado transformado em organização criminosa. A acusação é séria e é direta. O Cartel de los Soles, formado pelos altos oficiais venezuelanos, teriam tomado o controle do país e usado a estrutura do Estado para traficar toneladas de cocaína para o México e de lá para os Estados Unidos. Essa narrativa não nasceu agora. Em 2020, ainda no governo Trump, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos já havia acusado Maduro formalmente de narcoterrorismo. Mas a mudança que vemos hoje é muito mais profunda. Agora, existe a autorização militar formal para agir e, na doutrina americana, isso não é retórica, é sinal verde para operações letais. Segundo The New York Times, Trump assinou em segredo uma diretiva permitindo que o Pentágono execute operações militares contra qualquer grupo designado como organização terrorista. E aqui entra o ponto central dessa história toda. O Cartel de los Soles já está nessa lista. Portanto, qualquer agente ou líder desse cartel, incluindo Maduro, pode ser alvo em qualquer parte do mundo. Essa estratégia não é inédita, foi assim que os Estados Unidos eliminaram figuras como Osama Bin Laden no Paquistão e Qassem Soleimani no Iraque. A diferença é que agora o palco é a América Latina. E no fim de 2024, Washington assinou um acordo com Trinidad e Tobago para o uso militar do seu território. Geograficamente, essa ilha fica a apenas 11 quilômetros da costa venezuelana, onde existe um porta-avião natural dos Estados Unidos, imóvel e com visão direta para Caracas. E isso obviamente não é coincidência, essa é uma base em um ponto estratégico perfeito para operações relâmpago na região. Mas o que coloca o Brasil na borda desse tabuleiro explosivo? O mesmo decreto que autoriza ações contra o Cartel de los Soles pode ser também aplicado a outros grupos latino-americanos designados como terroristas, e aqui é onde entra o PCC e o Comando Vermelho. Relatórios recentes já identificaram o Brasil como rota estratégica de escoamento de drogas para a Europa e para os Estados Unidos. E se a Casa Branca decidir incluir essas facções nessa lista, a autorização militar se estenderia automaticamente ao território brasileiro. E o time é revelador, porque o governo Lula mantém aliança pública e constante com o Maduro, defendendo seu regime em fóruns internacionais e ignorando as acusações americanas. Num cenário de escalada, isso pode ser interpretado como blindagem política a um alvo dos Estados Unidos e, portanto, como um recado direto para Brasília. Nos anos 80 e 90, a política americana contra o narcotráfico seguiu um roteiro simples e brutal.
identificar a liderança do cartel, rotulá-la como ameaça direta à segurança nacional e eliminar a cadeia de comando. Foi assim com Pablo Escobar na Colômbia. Uma caçada implacável que contou com o apoio de inteligência, forças especiais e unidades locais treinadas pelos Estados Unidos. O resultado foi a morte de Pablo Escobar em 1993, uma operação coordenada que envolveu tecnologia de rastreamento inédita para a época. Depois, em 2011, o alvo foi Osama Bin Laden. Qual foi a diferença? Agora o discurso não era mais guerra às drogas, e sim guerra ao terror. Mas a lógica era a mesma. Uma ameaça global justifica a ação extraterritorial. E recentemente, em janeiro de 2020, os Estados Unidos eliminaram o general iraniano Qassem Soleimani com um ataque de drone no Iraque. Oficialmente, a justificativa foi prevenir ameaças iminentes contra americanos. Na prática, foi um recado geopolítico de alcance global. Ninguém está fora do nosso alcance. Maduro, na narrativa atual em Washington, reúne elementos de todos esses casos. Primeiro, ele é acusado de chefiar um cartel como o Pablo Escobar. Ele é apontado como uma ameaça internacional, assim como Osama Bin Laden, e o Maduro também é um chefe de um estado hostil, assim como Soleimani. E a nova doutrina que o Donald Trump retoma não é somente retaliar contra gangues locais nos Estados Unidos, mas sim eliminar o fornecimento na origem. Para o governo americano, o problema não está apenas nas ruas de Los Angeles ou em Nova York, mas nos portos e fronteiras da América Latina. E aqui é onde está a grande chave. Se a origem do fluxo de drogas passa pelo Brasil, o Brasil entra também nessa equação. O PCC já tem conexões comprovadas com cartéis paraguaios, bolivianos e até mexicanos. O Comando Vermelho com redes no Caribe e na África. Se um dossiê do Departamento de Estado amarrar esses laços com redes que chegam aos Estados Unidos, a designação de uma organização terrorista é somente uma canetada. No tabuleiro americano, há uma faixa vermelha de atenção máxima. O México, com os cartéis Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, a América Central como rota de passagem, Colômbia é a produção, Venezuela logística e proteção estatal e o Brasil como um corredor de escoamento e produção parcial. Todos esses pontos estão sob escrutínio e 3 deles já têm designação de alvo militar legítimo americano. E o Brasil pode estar muito próximo de entrar oficialmente nessa história. Quando Donald Trump fala em cortar o mal pela raiz, ele não está se referindo apenas a cartéis do México ou da Venezuela. O relatório do próprio Departamento de Estado americano já aponta o Brasil como uma das principais rotas internacionais de drogas que abastecem o mercado americano. E aqui entra o detalhe que a imprensa brasileira prefere esconder. O PCC e o Comando Vermelho não são só problemas nossos. Essas facções estão ligadas diretamente a redes de distribuição que chegam até as ruas de Nova York, Los Angeles e Miami. Investigações do DEA, Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, já comprovam que a cocaína e fentanil vendidos no varejo das gangues americanas têm origem em cadeias de fornecimentos que passam pelo Brasil. O PCC atua no fornecimento e transporte em parceria com o cartel de Sinaloa, um dos mais poderosos do México. O Comando Vermelho mantém conexões com redes colombianas e africanas que usam portos e aeroportos brasileiros para despachar carregamentos. Grande parte dessa droga vai para o México, onde ela é refinada ou misturada e depois cruza a fronteira para os Estados Unidos. Resultado, cada quilo que sai do Brasil pode render milhões de dólares no varejo americano e milhares de mortes por overdose. Para o Trump, esse não é somente um problema de combate ao crime, é uma questão de segurança nacional. O fentanil mata mais de 100 mil americanos por ano. E se a origem do fluxo passa pelo Brasil, o raciocínio da Casa Branca é simples. Se você não corta a rota, você não corta as mortes. Se o PCC e o CV forem designados como Foreign Terrorist Organization, FTO, o jogo muda completamente. Com autorização imediata para ações militares contra integrantes e infraestrutura dessas facções, inclusive fora dos Estados Unidos. Congelamento de ativos e sanções a qualquer empresa ou pessoa ligada a elas,
possibilidade de operações especiais em território brasileiro, alegando defesa da segurança americana. E aqui é onde entra o recado diplomático. O Brasil não precisa estar em guerra com os Estados Unidos para sentir a pressão militar e econômica. Basta ser visto como parte do problema. E quando Donald Trump assina uma ordem autorizando o Pentágono a agir contra os cartéis latino-americanos, isso não é somente sobre o Maduro. É um recado claro para qualquer governo da região que feche os olhos, ou pior, estenda a mão para organizações que os Estados Unidos consideram como terroristas. E adivinha? O Brasil de Lula está no centro desse tabuleiro. Nos últimos meses, Brasília se aproximou ainda mais de Caracas, defendendo Maduro na ONU, chegando a acordos comerciais e ignorando denúncias internacionais contra o regime. Enquanto isso, as estatísticas de importações mostram que a China tem engolido o mercado brasileiro, comprando menos das nossas commodities e empurrando seus produtos baratos, que sufocam a indústria nacional. Tudo isso com apoio político do governo Lula, que vê Pequim como parceiro estratégico. Tudo bem, mas para Washington isso soa como um alinhamento perigoso, porque o nosso país se tornou um Brasil amigo de Maduro, que lidera um cartel acusado de abastecer o narcotráfico que mata americanos, um Brasil próximo da China, principal rival geopolítico e comercial dos Estados Unidos, e um Brasil com facções como o PCC e o Comando Vermelho operando em rotas internacionais de drogas que já entraram nas estatísticas de segurança nacional americana. E se o Donald Trump avançar na designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, a relação Brasil e Estados Unidos pode entrar num ponto mais tenso desde a ditadura militar. E isso abriria caminho para sanções econômicas, para restrições comerciais e, no limite, para operações militares pontuais contra alvos em território brasileiro. Não seria uma invasão, mas ações cirúrgicas, e para a diplomacia brasileira, isso seria uma bomba atômica. O recado é simples: ou o Brasil se posiciona de uma forma clara contra o narcotráfico e rompe com regimes que sustentam esses cartéis, ou vai descobrir da pior forma, que na nova doutrina americana a fronteira deles não começa no Texas, começa em qualquer lugar onde a ameaça se forme. E nesse momento, olhando para o mapa e para as alianças políticas de Brasília, nós já estamos dentro desse radar. Olha só, tem atualizações? Sim. Agora à tarde foi divulgado que os Estados Unidos estão enviando 4 mil marinheiros, fuzileiros navais para a região, além de aviões, o chamado o P-8, que é considerado um avião espião, além de submarinos e também outros navios. Então é uma força militar relevante na região. Marina, eu vou aqui colocar a minha opinião, essa é uma opinião, as pessoas podem concordar ou não, mas eu acredito que essa seja a maior crise dentro do ponto de vista militar, diplomático das tensões, desde a Guerra das Falklands de 1982, que a América do Sul não via uma tensão tão alta como essa. O governo americano está disposto, a combater o narcotráfico, os grupos narcoterroristas que foram designados. O Marco Rubio disse isso ontem, e é um governo que aparentemente não fica só nas palavras, mas nas ações também. Então, na semana passada, nós tivemos a confirmação de que o Donald Trump, o presidente americano, havia autorizado o Pentágono a elaborar um plano. Obviamente que se ele pediu para o Pentágono elaborar o plano é porque o plano já estava elaborado, e agora a gente está vendo esse plano sendo colocado em prática. Então, notícia de agora à tarde, coisa de uma hora e meia atrás, autoridades disseram à emissora CNN dos Estados Unidos de que eles estão aumentando ali a presença. Serão 4 mil fuzileiros navais, além desse equipamento bélico bastante importante. Não é o suficiente, ninguém aqui está falando que domingo os Estados Unidos vão invadir a Venezuela. Não é isso. Mas, pelo que eu pude apurar, Marina, com esse equipamento que os Estados Unidos estão enviando, mais o que já estava ali na região, o presidente americano Donald Trump já tem a opção de lançar um ataque aéreo contra a Venezuela. Não estou dizendo que ele vai fazer isso, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas ele tem essa possibilidade na mesa de eventualmente lançar ataques aéreos contra bases militares utilizadas pelo cartel de Los Soles para a logística ali e distribuição do tráfico de drogas. Essa é uma informação importante que a gente está trazendo aqui. E
ontem, no final do dia, lá na Venezuela, o ministro do interior, Diosdado Cabello, o homem número 2 do regime, depois do Maduro, ele é o homem mais importante, disse que também a Venezuela estava enviando as forças bolivarianas ali para o mar, não é? E também para controlar as águas que pertencem à Venezuela. Então, é nesse clima que a gente se aproxima no final de semana. Repito, eu estou tentando aqui trazer informação sem muito sensacionalismo, mas de fato a gente tem essa tensão entre os dois. E como fica o Brasil? O Brasil realmente fica numa situação complicada. O Equador já se posicionou, lembrando que o Equador, ali também próximo à região, designou o Cartel de los Soles como uma organização terrorista, dando seu endosso, então, aí aos Estados Unidos. E Brasil e Colômbia são dois atores importantes nessa questão toda, que até agora não se pronunciaram. O Lula, principalmente, não se pronunciou sobre essa questão específica dessa escalada das tensões entre Estados Unidos e Venezuela. O Gustavo Petro, presidente da Colômbia, chegou a dizer que a Colômbia eventualmente ajudaria com informação e com inteligência o lado venezuelano, mas o Brasil tem esse pipinão aí, que foi esse avião russo que passou pelo Brasil, depois foi Bolívia, Colômbia e na Venezuela. E Marina, pode ter certeza, se eu e você soubemos desse avião, com certeza o serviço de inteligência dos Estados Unidos também sabe. Pois é, como nós temos falado aqui, né? O Donald Trump veio para poder acabar com todo tipo de terrorista, cartel ou milícia que esteja aos arredores da América. E aí, pessoal, nós temos falado isso aqui também, que o Donald Trump não está fazendo essas sanções ao Brasil e a esses países sociocomunistas, não é porque ele ama de paixão Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro ou a família Bolsonaro. Não, nada disso. O que ele quer é acabar com qualquer tipo de risco de invasão aos Estados Unidos, quer seja através da fronteira, quer seja pelo ar. Não adianta, pessoal. Se houver qualquer tipo de ameaça ou risco à soberania norte-americana, ele vai atacar, e ele veio para isso. Ele quer acabar com as guerras ali no Oriente Médio, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas quer começar uma guerra com o terrorismo aqui na América do Sul, e vai sobrar para o Lula, pessoal. Só espere uma coisa, pessoal. Espere somente o Donald Trump ter um argumento para poder entrar em guerra contra o Lula, e ele vai fazer isso, pessoal. E ataques pontuais podem acontecer. De repente, não precisa começar a iniciar uma guerra, mas ataques pontuais, isso pode acontecer. Agora, a pergunta que não quer calar, será que o Maduro e o Lula, os dois, né, que são amiguinhos, eles vão recuar ou eles vão dobrar a aposta? Porque agora, pessoal, inclusive tem vídeos pela internet, o povo venezuelano comemorando esse ataque do Donald Trump, essa ofensiva do Donald Trump. Tem o povo venezuelano, eles quebraram estátuas do Maduro, do ditador ali na capital de Caracas, e fazendo festa, estourando bomba. Por quê? Estão alegres e felizes porque finalmente chegou a ajuda que eles tanto esperavam há anos. Vocês viram, né? Teve as eleições ali na Venezuela, foram fraudadas e ninguém falou nada. A Corina e o Edmundo Gonzalez ficaram a ver navios, mas agora parece que a ajuda está chegando direto dos Estados Unidos e ele vai varrer tudo, pessoal. Colômbia, Chile, Equador, Venezuela, onde tiver terrorismo, onde tiver milícia, onde tiver cartel. Sabe o que acontece, pessoal? As drogas, os entorpecentes que chegam de forma clandestina e ilegal ali nos Estados Unidos, vêm daqui da América do Sul em sua maior parte, pessoal. Isso já ficou claro para o Donald Trump. E não tem jeito. Você pode escrever o que eu estou falando. Ele vai ficar esses 4 anos perseguindo esses narcoterroristas, e depois vai ficar mais 4 anos porque deve ser reeleito, porque não tem um candidato ali à altura para batê-lo. Se as eleições forem limpas nos Estados Unidos, o Donald Trump vai ser reeleito. Ou seja, Maduro e Lula aguardem por pelo menos 8 anos de terror que o Donald Trump vai fazer aqui na América. Enquanto ele não varrer o terrorismo dessas partes, ele não vai sossegar. E aí, pessoal, o povo brasileiro só agradece, né? Porque vocês imaginam se não fosse essas sanções que está vindo sobre o Brasil, a lei Magnitsky, os passaportes cancelados, se não fosse essa ação do governo Trump, como que já estaria esse país? O Bolsonaro já estaria preso atrás das grades há muito tempo. As redes sociais já estariam sido regulamentadas como uma ditadura forte. E talvez o Lula já teria até adiantado as eleições do ano que vem para ele poder se perpetuar por mais tempo no poder. É isso que eles querem, pessoal. Mas se depender do laranjão, do tupete lá de cima, lá, eles não vão deixar não, pessoal. Tá de parabéns e nós apoiamos essa ação, tá bom?
Eu quero saber se você também apoia esse tipo de ação de Donald Trump aqui na América do Sul. Coloque aqui nos comentários. O Trump tá certo, tá errado ou não? O que que você acha? E aí, o Lula, depois de ter sido taxado pela Venezuela ali, né? Recebeu uma taxação pesada. Ele vai se comprometer, se consolidar ali com o seu amigo Nicolás Maduro ou não? Vai ficar na dele? Porque, pessoal, vamos e venhamos. Se for comparar o arsenal bélico da Venezuela e do Brasil com os Estados Unidos, nós estamos falando de um gigante de 300 metros e uma formiguinha, né? Então não tem nem comparação, não tem nem comparação uma coisa com a outra. Vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo, pessoal. Se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa e tamo junto.